E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Sou o professor Lucas Gadelha e estamos hoje na nossa 8ª aula para o 9º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai analisar alguns momentos de retrocesso da democracia aqui no Brasil, principalmente no período pós-proclamação da República. A gente vai ver alguns momentos em que a democracia, ela de fato deixa de ser exercida por uma série de emblemáticas que vão envolver várias questões aí que a gente vai estudar agora, certo? Então vamos lá, observem aí. Relembrando um pouco, dentro do nosso Brasil, certo? Nosso grande Brasil, que é um país democrático e funciona dentro do sistema republicano e presidencialista, temos garantias fundamentais que dão efetividade à nossa democracia, que garantem que a democracia esteja funcionando. Dentre essas garantias, a gente pode citar a Constituição de 1988, especificamente no seu artigo 5º, que vai garantir a nossa liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, a nossa igualdade perante a lei e também o direito ao voto. Então, são algumas das garantias fundamentais dentro de uma democracia, certo? E aí, só relembrando novamente, observem aí, democracia vem do grego demos, mais cracia, que significa poder do povo. Aqui no Brasil a gente funciona com a democracia representativa, onde a gente escolhe representantes para nos representar em determinadas medidas políticas, certo? Mas vamos lá, analisar um pouco desse processo. Observem aí, a democracia ela sempre foi exercida? A existência dos períodos ditatoriais, como entre 1937 e 1945, que é o Estado Novo, e entre 1964 e 1985, que é o período da ditadura militar, vai diminuir muito a abrangência da participação política dos cidadãos na escolha de seus representantes políticos. Tem uma linha do tempo aí sobre o período republicano, e aí desse período republicano a gente vai ter dois principais momentos aí que vão ter esse momento de retrocesso na democracia. Um acontece dentro da Era Vargas, que é o chamado Estado Novo, e o outro é a ditadura militar, certo? Então a gente vai analisar esses dois períodos e ver como que eles foram característicos nessa questão de diminuir a participação política e democrática de nós cidadãos, certo? Vamos lá, o que foi a Era Vargas? A Era Vargas ele vai ser um período de 15 anos em que o Getúlio Vargas vai ficar no poder do nosso país, certo? Vai ser o presidente do país. E aí vai acontecer posteriormente a chamada Revolução de 30, que vai ser um período em que vai haver algumas controvérsias. Lembra lá da questão da política do café com leite? Que era a alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo. E aí São Paulo, que estava no poder nesse período através do presidente Washington Luiz, deveria ter indicado alguém de Minas Gerais, mas aí ele quebra essa política e indica alguém de São Paulo novamente, e isso vai causar uma revolução no nosso país. É depois disso que Getúlio Vargas vai assumir o poder e vai dar início à chamada Era Vargas, certo? A gente pode dividir essa Era Vargas em 3 principais períodos, que vai ser o governo provisório, o governo constitucional e o chamado Estado Novo, certo? Mas vamos lá, a gente vai analisar especificamente a questão do Estado Novo, o que foi o Estado Novo e como que ele trouxe essas medidas antidemocráticas, certo? O Estado Novo, observem aí, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas realizou um golpe que instaura o Estado Novo, que perduraria até 29 de outubro de 1945, quando vai ser deposto por um movimento militar, certo? E aí vai dar fim ao governo de Vargas. Em janeiro de 1938, estavam previstas eleições presidenciais. Porém, aproveitando o momento de instabilidade política pelo qual passava o país, Getúlio Vargas ele vai dar um golpe de Estado e vai declarar o chamado Estado Novo, certo? A Constituição de 1934, que foi a primeira Constituição aprovada por Getúlio Vargas, ela proibia a reeleição dele, certo? Só que ele vai articular um plano, que é um chamado Plano Cohen, que vai ser um documento que dizia que o Brasil estava sofrendo uma ameaça comunista e que os comunistas iam tomar o poder, iam passar a assumir o poder do Brasil e o Brasil ia virar um país comunista. Então ele vai desenrolar esse plano para dizer que estavam sofrendo uma ameaça comunista para ele poder continuar no poder, certo? E aí depois esse plano vai ser desacreditado como uma fraude que foi elaborado tanto por ele quanto por alguns políticos que faziam parte do governo dele. Mas vamos lá, continuando, observem aí. Assim, argumentando que o regime constitucional vigente perdera seu valor prático,
provocando um estado de desordem e irresponsabilidade, Getúlio Vargas determinou o encerramento das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Essa ditadura que vai ser implementada por Vargas, ela vai se estender até o ano de 1945. E esse novo regime ele vai apresentar duas faces distintas. Por que duas faces distintas? Ao mesmo tempo em que era um governo ditatorial, certo? Que só o Getúlio estava no poder, vai ficar no poder aí por ser quase 10 anos. Só o Getúlio fechou o Congresso Nacional, então fechou as Assembleias Legislativas, então o poder estava centralizado na mão dele. Então, de um lado, ele vai suspender as liberdades civis, vai extinguir os partidos políticos, promover a repressão policial e também utilizar a censura, certo? E do outro, ele vai estabelecer garantias trabalhistas, então diversas garantias trabalhistas que a gente tem, inclusive atualmente, vieram dessa época do governo de Vargas, vai incentivar a industrialização e também a cultura, certo? Além disso, vai incentivar a expansão do ensino público. Então, Getúlio Vargas meio que vivia nesse parâmetro de meio, onde de um lado era um governo ditatorial que vai extinguir diversas garantias e direitos fundamentais da população, mas do outro lado ele também vai criar algumas medidas que vão ser de extrema importância para os nossos direitos, principalmente trabalhistas, certo? Tanto é que Getúlio Vargas vai ficar conhecido como o pai dos pobres, que era quem ajudava a população. Vai ter toda uma campanha envolvida nessa questão aí, certo? Mas a gente não pode anular o fato de que o Estado Novo foi sim um governo ditatorial. Afinal, a democracia não estava sendo exercida de fato nesse período, certo? Continuando. Outra questão que a gente vai analisar, que também foi um período ditatorial, que também foi um período onde a democracia não estava sendo exercida, é a ditadura militar. A ditadura militar ela vai começar com o chamado golpe de 1964, que vai ser um golpe militar deflagrado na noite do dia 31 de março, certo? E observem aí que esse golpe militar ele vai tirar o atual presidente João Goulart e aí vai promover uma ação de participação política dos militares. Então, os militares que vão assumir o poder a partir desse período. Entre as principais justificativas para o golpe estava uma possível, o quê? Isso mesmo, ameaça comunista. Vejam aí como essas ameaças comunistas elas eram um medo geral que gerava uma instabilidade muito política nesse período da história do Brasil. E aí essa chamada ameaça comunista estava sendo representada principalmente pelo presidente João Goulart, que adotou medidas, principalmente depois de um discurso que ele fez, onde ele prometia reforma agrária e diversas medidas que para esses militares eram consideradas comunistas. A atividade militar ela também foi apoiada por uma coligação formada por empresários, latifundiários e empresas de capital estrangeiro, certo? Então, além dos militares, também teve esse pessoal da elite que ajudava nesse golpe. E aí, de fato, começa a ditadura militar. O regime militar vai durar 21 anos e vai estabelecer a censura à imprensa, a restrição aos direitos políticos e a perseguição policial dos opositores ao regime. Após esse golpe de 1964, o poder do presidente, do executivo, ele vai ser cada vez mais fortalecido, certo? E aí vão ser criados os chamados atos institucionais, que são atos criados por esses presidentes para poder adotar medidas, principalmente de repressão e de cada vez mais antidemocráticas, certo? Vão ser 17 atos institucionais que vão ter cada uma característica fundamental. Por exemplo, o ato institucional número 2, ele vai extinguir todos os partidos políticos, vai fechar todos os partidos políticos e vai adotar o chamado bipartidarismo. Só 2 partidos vão poder atuar no nosso país, que seria a Aliança Renovada, que é o partido que apoia o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era os opositores, mas que tinha um certo limite de atuação, certo? Então, eles meio que eram opositores, mas tinham limites para atuar dentro do nosso país. Mas o ato institucional que vai ser mais característico desse período vai ser o chamado Ato Institucional número 5, ou AI-5. Observem aí. No dia 13 de dezembro de 1968, durante o governo do Marechal Arthur da Costa e Silva, foi emitido o Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5. Considerado o mais radical da ditadura militar no Brasil, ele deu início a um período altamente repressor e duro, deixando um saldo de direitos cassados,
presos, mortos e desaparecidos. Os direitos constitucionais, inclusive o direito de você saber por que você estava sendo acusado, saber por que você estava sendo preso, e também o direito a uma defesa, que é a base de qualquer democracia, foram completamente destruídos. Então as pessoas não tinham direito de saber por que estavam sendo presas, ou ter direito a uma defesa, que é uma base de uma democracia, certo? Todos esses direitos foram anulados pelo esse ato institucional número 5. E aí, esse ato institucional ele vai ser extremamente característico justamente por isso, por trazer uma série de repressão à nossa sociedade, certo? Então, vai ter a questão da censura, que vários jornais vão ser censurados, músicas vão ser censuradas, livros vão ser censurados, por ter essas questões mais democráticas, certo? A liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, tudo isso vai ser anulado com essa ditadura militar. Então, é justamente isso. Esses militares que ficaram no poder vão tomar essas medidas altamente antidemocráticas, certo? Mas só para evidenciar um fato, a gente não está aqui para falar exclusivamente desses períodos, o que foi, as características, mas sim analisar como que eles foram antidemocráticos, certo? Então, vai ter diversas outras coisas que vai acontecer durante a ditadura militar, durante o Estado Novo, mas a nossa função aqui é analisar como esses períodos foram antidemocráticos, certo? E aí, após o fim da ditadura militar, vai dar início a um processo chamado de redemocratização, onde a democracia vai tentar ser novamente inserida no nosso país e passar a ser exercida de fato, certo? Observem aí, a Constituição Cidadã. A restrição histórica à participação de boa parte da população na escolha de seus representantes através do voto fez com que o sufrágio universal estabelecido na Constituição de 1988 ganhasse uma enorme importância. Essa Constituição ela vai ficar conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela vai ser concebida no processo de redemocratização, certo? Que vai ser iniciado no período do encerramento da ditadura militar. Então ela é chamada de Constituição Cidadã justamente por trazer de volta todos os direitos que antes haviam sido anulados durante esse período da ditadura. Então, todos os principais direitos e garantias que a população tinha para ser exercida a democracia, ela vai ser novamente inserida nessa Constituição. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, certo? E aí vamos fazer aqui duas questões rápidas também, para a gente tentar fixar melhor esse conteúdo que a gente trabalhou nessa aula, certo? Observem aí, questão número 1. Apesar de trazer avanços sociais para o país, como a ampliação dos direitos trabalhistas, o Estado Novo de Vargas foi caracterizado como um período ditatorial, pois por que esse Estado Novo, apesar de ter todas essas ampliação de direitos, principalmente na área trabalhista, foi caracterizado como um período ditatorial? Letra A. Pois incentivou a industrialização e a cultura, bem como incentivou a expansão do ensino público. B. Os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. C. Emitiu o ato institucional número 5, mais conhecido como AI-5. Ou D. Suspendeu as liberdades civis, extinguiu os partidos políticos e encerrou o Congresso Nacional. Então, a gente pode anular aí, por exemplo, a primeira alternativa, que não tem nada a ver, fala aí de desenvolvimento, certo? Tanto a B quanto a C, elas são coisas que aconteceram durante a ditadura militar e não no Estado Novo. Então a alternativa certa é a letra D, certo? Suspendeu as liberdades civis, extinguiu os partidos políticos e encerrou o Congresso Nacional, certo? Segunda questão, é uma questão dissertativa, vamos lá. A Constituição de 1988 teve uma importância enorme no restabelecimento de uma ordem democrática aqui no país. Tanto é que ela vai ser nomeada por muitos como a Constituição Cidadã. Em que cenário político ela é criada e por qual motivo ela foi assim nomeada? Então, em que cenário essa Constituição vai ser criada e por que ela é chamada de Constituição Cidadã? Vamos lá para a resposta? A criação da Constituição ela vai se dar num cenário pós-ditadura, certo? Onde diversos direitos e garantias haviam sido retiradas e vai passar a ter, com a criação dessa Constituição, um restabelecimento à sociedade. Então, vão ser novamente dadas à população esses direitos, certo? Logo, ela fica assim conhecida por ter sido concebida nesse processo de redemocratização. Então, ela é chamada de Constituição Cidadã por trazer de volta todos esses direitos e garantias fundamentais à população, certo?
Então, galerinha, essa foi nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender o máximo possível do que a gente teve como objetivo aqui na aula. Acessem a plataforma do Eduque no site da Secretaria de Educação para ter acesso a essa aula, algumas outras atividades e outros materiais, certo? E aí a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima aula.